Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com estudos de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda, sempre bem acompanhada. Que Jesus nos conduza, por isso que eu chamo ele, nunca estou só. E Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos protege. Então nós estamos estudando aqui o Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 5, né, que trata das manifestações físicas espontâneas. Nós estamos no tópico Fenômeno de Transporte. O item é o item 98, tá? E nós estamos lá no meio do item 98. A gente está num parágrafo que começa assim: vedes assim de quantas dificuldades, tá? Então procurem esse parágrafo aí, tá? No meio, mais ou menos no meio do parágrafo do sétimo parágrafo do item 98, sétimo. Então Miranda já contou os parágrafos ali, tá no sétimo parágrafo do item 98, correto? Isso. Essa mulher é boa. Então vamos nós. Então Kardec diz o seguinte: vedes assim de quantas dificuldades está cercada a produção do fenômeno dos transportes. Muito logicamente podeis concluir, tal como eu já havia dito, que os fatos desta natureza são extremamente raros, sobretudo em razão de os espíritos se prestarem muito pouco a produzi-los, uma vez que isso requer da parte deles a execução de um trabalho quase material, que lhes causa aborrecimento e fadiga. Por outro lado, isto é muito frequente. O estado do próprio médium opõe aos espíritos uma barreira intransponível, apesar da energia e da vontade que os animam. Que interessante aí, Paulo Renato, que o estado do médium, ele pode opor uma barreira intransponível, mesmo que haja energia suficiente e a vontade que animam os espíritos de produzir o fenômeno. Exato. Aí não entra em jogo só o estado emocional, psicológico. Naturalmente, aí também entra uma questão de saúde. Se o médium está com a saúde abalada, isso pode se tornar um entrave ou uma dificuldade muito grande para a produção dos fenômenos. A própria Desperance, no livro No País das Sombras, ela faz esse relato, dizendo que o exercício da mediunidade dela, no que dizia a respeito à materialização, transporte, ficou suspenso, se eu não me engano, por uns 6 meses devido ao seu estado de saúde. Maria de Fátima Miranda. Deve ser essa harmonia física e mental, não é? Porque ela tem que estar bem concentrada. Por isso que é o único fenômeno que eu já estudei aqui no Livro dos Médiuns, que para acontecer é o único médium que contribui. Porque imagina, 2 médios, um quer puxar para um lado, outro puxar para o outro. Não tinha sintonia, não é? Você vê que os espíritos têm um trabalho muito grande para poderem nos ajudar, né? E sobretudo na produção de certos fenômenos. Ainda mais um fenômeno tão complexo quanto esse dos transportes. E normalmente a condição dos médiuns ela não é nada boa, porque o nosso desequilíbrio é muito grande, seja no campo físico e no campo mental. É muito raro você encontrar um médium em razoáveis condições, não vou nem dizer em boas, em razoáveis, porque o nosso problema é antes de tudo moral. Moralmente, nós podemos até ter conhecimento, podemos estudar, mas moralmente raríssimas pessoas, né, trazem o equilíbrio necessário para a produção de fenômenos mediúnicos de uma ordem mais elevada. Médiuns como Chico Xavier é praticamente achar a agulha no palheiro, entendeu? Você não tem assim, como avaliar médios da condição de um Chico. Aí você tem muitos médios que Dona Ivone Pereira,
José Raul Teixeira, Divaldo Franco, irmãos nossos que se esforçaram muito, né? Mesmo com todas as dificuldades que tinham, se esforçaram muito e deixaram aí um grande legado. Mas a maioria, né, nós do dia a dia que trabalhamos nas casas espíritas, trazemos muito desequilíbrio. E esse desequilíbrio é um empecilho não só para a produção de um fenômeno de transporte, que é altamente complexo, mas para as simples comunicações do dia a dia. Né? Justo. Nós vimos essa delicadeza no trato mediúnico na própria obra espírita, na obra inicial da doutrina espírita, que deu vida à doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Porque, embora Kardec obtivesse mensagens, informações do mundo espiritual através de diversos médios, os espíritos que coordenavam aquele movimento todo sugeriram que Kardec fizesse a revisão com uma única médium. Eles apontaram a médium, a senhorita Jafé. Exatamente. Então, toda a revisão, que seria uma coisa mais delicada, um trato mais aprofundado, algumas correções que deveriam ser feitas, e precisava de uma filtragem melhor, filtragem mediúnica melhor, portanto, uma identificação fluídica melhor, eles apontaram um médium específico. O próprio André Luiz, Chico Xavier diz para nós que André Luiz ficou 2 anos acompanhando ele nas questões do dia a dia. Ele mesmo estranhava, porque aquele espírito estava se miscuindo, estava se envolvendo em questões do dia a dia, questões comuns do dia a dia. Né? Então, depois liga. Depois ele veio a saber que precisava dessa afinidade fluídica e dessa afinidade, inclusive, na questão do próprio pensamento. Né? Porque os próprios espíritos dizem, o Emmanuel fala isso, acho que é no livro Pensamento e Vida, quando fala sobre obsessão, ele diz que a obsessão, e a gente pode estender isso para qualquer outro fenômeno dito mediúnico, ela é um equilíbrio de forças, seja no campo superior ou no campo inferior. Quando é no campo inferior, é um equilíbrio de forças inferiores. Né? Então, até para produzir fenômenos de ordem inferior, é preciso ter algum tipo de sintonia. Né? É por isso que no capítulo 20, né, do Livro dos Médiuns aqui que a gente está estudando, Kardec fala muito, né, da importância da influência moral do médium. É por isso que a gente não consegue ainda hoje, né, ter a produção de certos fenômenos como já aconteceram antes. Você vê que na igreja de Antioquia, no livro Paulo Estevão, o Emmanuel fala sobre isso, que no começo da igreja de Antioquia, fenômenos incríveis, mediúnicos, eram produzidos. Foi a única. Quando começaram as dissidências, a questão dos gentios, a dificuldade entre Paulo e Tiago, Pedro envolvido ali tentando conciliar, os fenômenos praticamente cessaram. E eram os apóstolos de Jesus. É interessante verificar isso, porque os médios estavam lá. Aqueles que favoreceram a produção daqueles grandes fenômenos na igreja de Antioquia, da Síria, eles estavam presentes, eles não saíram daquele ambiente. O que mudou foi a questão realmente da sintonia, talvez dos objetivos com que eles trabalhavam. Porque antes havia uma unidade em torno dos ensinos de Jesus. E depois, por algum motivo, essa unidade se desfez e a sintonia com as forças superiores desapareceram quase que por completo. Aqui no livro A Gênese, no Caráter da Revelação Espírita, capítulo 1, item 39, Kardec fala assim: o espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria, demonstrou a existência do perispírito suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico. Então Kardec mostra muito bem essa questão da necessidade de compreensão e aceitação e compreensão desse intermediário entre o espírito propriamente dito e o fenômeno em si. Porque o espírito, na sua essência, não, segundo os próprios espíritos, na obra básica do Livro dos Espíritos, o espírito propriamente dito não tem interferência, não pode interferir
na matéria sem um intermediário, e esse intermediário é o perispírito, através desse corpo espiritual que os espíritos promovem todos os fenômenos físicos. É isso aí. Vamos dar sequência aqui então ao nosso estudo. Estamos aqui no Livro dos Médiuns, no item 98, no 8º parágrafo. Então Kardec continua dizendo o seguinte: é, pois, evidente, e o vosso raciocínio sem dúvida o confirmará, que os fatos de tangibilidade, como pancadas, suspensão e movimentos de objetos, são fenômenos simples, que se operam mediante a concentração e a dilatação de certos fluidos, e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médiuns aptos a isso, quando secundados por espíritos amigos e benevolentes. Ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem o concurso de circunstâncias especiais, só podem ser realizados por um único espírito e um único médium, e necessitam, além dos recursos para a produção da tangibilidade, de uma combinação muito especial para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos a serem transportados. Então é bem mais complexo do que os outros fenômenos, Paulo Renato. Justamente. E é interessante que todos os espíritos que se pronunciaram sobre essa questão de transporte, né, em todas as outras, não só nas obras básicas, mas nas outras obras de pesquisa, como a Kassakoff, Coronel de Rochat e tantos outros, todos eles fazem a mesma referência no que diz respeito ao meio ou ao método utilizado para o transporte, que é tornar invisível o objeto, né? Então eles não falam em momento nenhum, como às vezes a gente vê, né, escuta em algumas interpretações, eles não falam em momento nenhum no que diz respeito à desmaterialização do objeto, né? O Erasto fala muito bem isso aqui também. Então é interessante esse destaque que ele fala, tornar invisível o objeto, envolvê-lo com as suas energias, etc. Então é bom a gente pensar, refletir e pesquisar sobre esse assunto, né? Para que a gente tenha uma noção mais próxima da verdade do que seja o fenômeno de transporte. O Aksakoff tem um livro, um fenômeno de transporte. Um fenômeno de... Não é ele como tem se fosse animismo e espiritismo. Como se fosse uma desmaterialização, mas sem desagregar. Tem materializações. Tem um livro da Kassakoff. Exteriorização da sensibilidade. Acho que é a Coronel de Rochat. Tem materialização do Kassakoff. Todos esses grandes pesquisadores, muitos deles não chegaram a grandes conclusões, porque estavam sempre multiplicando as perguntas e não quiseram emitir um parecer mais definitivo, como o próprio William Crookes fez, né, emitindo um parecer definitivo, e por isso mesmo foi, de alguma forma, censurado pelos acadêmicos da época. Porque o ouvinte deve ficar pensando assim, será que eles passam por dentro da parede? Não é nesse nível, tudo fica numa outra, como dimensão. Se fosse uma outra dimensão que as coisas se dão, não é? Campo vibratório, as próprias energias provindas do Sol atravessam o nosso corpo, atravessa a terra, atravessa as paredes. Quer dizer, tudo na vida é vibração, é frequência, ondas, são ondas. E essas frequências, naturalmente, essas ondas estão em frequências diferentes. Isso que permite com que elas interajam, sem se chocarem, sem se anularem, né? Nós conhecemos hoje a questão da gravidade, que de alguma forma, talvez com outro nome, com outra denominação, elas existem em todos os campos, em tudo quanto é vida, porque tudo irradia. O homem que vai amadurecendo e descortinando esses véus. Né? A própria interpenetração das galáxias, segundo os entendidos, não é propriamente um choque de planetas, um choque de sóis, né? Porque há espaços imensos entre um e outro, mas um interfere no outro pelo seu campo gravitacional. Então, o espírito também tem o seu campo gravitacional, todos nós temos, estamos sujeitos a ele
mas nas dimensões em que estamos sujeitos, em que estamos inseridos. São espaços intramoleculares. Intermoleculares. Né? Intermoleculares. É. Eu queria só voltar, né, já que a gente está nesse ponto, e é sempre um ponto difícil, né, os ouvintes sempre questionam, que aí tem um livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 28, que é Efeitos Físicos, que a gente está falando aqui de materializar, desmaterializar, e às vezes as palavras que os espíritos usam geram uma certa dificuldade, né, porque eles próprios dizem que a gente precisa entender o todo e não ficar preso a termos que eles usam, porque às vezes a linguagem humana é deficiente. O próprio Kardec usava a expressão aparecer. Materializar é uma expressão que surgiu depois. Porque o espírito não está materializado. Tem a pergunta aqui, né, que foi feita ao instrutor, acho que é o Aulus, e se fosse o médium um objeto de transporte, né? Transportar não só objetos, mas também o próprio médium ser transportado de um lugar a outro. Ele transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? E aí a resposta foi a seguinte: perfeitamente. Isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Perfeitamente, desde que esteja mantido sob o nosso controle, intimamente associado às nossas forças. E aí vem a frase que gera a dificuldade, né? Que muitas vezes ela é confrontada com o Livro dos Médiuns, que a gente está lendo a mensagem de Erasto. Porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios da responsabilidade que assumem. E aí, Paulo Renato, aí gera esse conflito na cabeça aí de muita gente. Porque esse desmaterializar não seria desagregação molecular. É isso mesmo, os espíritos não falam que vai desagregar molecularmente o corpo, porque seria a destruição do corpo e a ausência do espírito, que a gente chama de desencarne. O espírito é ligado molécula a molécula, segundo os próprios benfeitores. No livro A Gênese, Kardec fala isso. Molécula a molécula, a corrente sanguínea. Se desmaterializar, como é que vai fazer essa ligação depois para devolver o espírito ao corpo? Então esse desmaterializar deles é num outro sentido que ainda nos escapa a percepção. Não é romper a agregação da matéria. Isso aí. Quando eles falam tornar invisível, tratar de alguma maneira aquela energia, fluido vital, que permite a visibilidade do espírito. Você trouxe a palavra agora. Desmaterializar ao nível da nossa compreensão é tornar invisível, não desagregar a molécula. O próprio, acho que foi o Júlio César Grande Ribeiro, se eu não me engano, salvo engano, que participou certa feita de uma reunião de materialização, chamada materialização, e alguém inadvertidamente abriu lá uma porta e a luz externa, solar, penetrou no ambiente e parece que houve um prejuízo na perna dele, que os espíritos tiveram que retomar a experiência com mais cuidado para, entre aspas, refazer a perna. Segundo eu ouvi falar, não sei até onde isso é verdade, mas tem a possibilidade, porque houve queima de energia física. Os espíritos que fazem o controle dessas reuniões, eles controlam as energias como se controla um químico num laboratório. Ele controla aqueles elementos ali de forma que ele possa compor e decompor. Por isso que o Aulus, aí, o instrutor, fala que eles possuem técnicos especializados para esse assunto. Então, sob um controle maior, que a gente não tem noção do que seja, mas um controle desses grandes benfeitores, desses grandes técnicos do mundo espiritual, é possível sim, eu não vejo nenhuma estranheza nisso. É possível sim tirar os elementos que dão a aparência ao espírito e depois mantê-los sob o controle, devolvê-los dentro de condições que a gente não entende. Por isso que essas reuniões são muito delicadas. Delas não podem participar aqueles que vão pela simples curiosidade ou com aquela indagação negativa, porque seriam... Não dá sintonia. Seriam refratários ao fenômeno e poderia causar algum problema para o médium. A própria Desperance e outros tantos médios dizem que em determinado Peixotin também, em determinadas reuniões Zé Rigó, em determinadas reuniões de materialização, em determinados ambientes, quando a energia era devolvida ao médium, o médium passava mal,
porque vinham energias desse ou daquele frequentador que tinha ido ali em condições inapropriadas. Porque as energias, repito, têm que ser devolvidas ao médium. Elas estão no meio ambiente, a gente vê muito isso nas materializações, né? Tem um livro, não sei se é um livro que fala sobre materializações, na época acho que do Arigol, do Chico, não lembro o nome do livro. Materializações luminosas e materializações em Uberaba. Acho que é essa luminosa, se eu não me engano, é um livro bem antigo, né? Sim. Ele mostra ali o chamado ectoplasma, ou fluido vital. Ectoplasma é um termo mais recente, digamos assim. Nós vemos ali sendo expelido pelos orifícios naturais do corpo físico. Mas aquilo, embora seja devolvido para o corpo, há uma perda. Por isso que os espíritos não recomendam uma insistência nessas reuniões, nem muitas reuniões no mesmo dia. Depois o médium tem que repousar, fazer uma boa alimentação, porque há perda de energia. As reuniões que o Chico participava, era Emmanuel quem selecionava a assistência. Justamente por conta disso. Tinha toda uma postura mental e física a ser desenvolvida. É interessante. Justamente. Porque, olha, tem reuniões de fenômenos de materialização que o médium fica invisível. Então, tudo acontece em dimensões que, mais tarde vamos compreender melhor. É interessante. Esse invisível é justamente a ideia da desmaterialização aqui. A desmaterialização desse corpo físico, que ele praticamente desaparece. Tira a aparência dele. Mas ele não foi desintegrado, né? Senão haveria a morte física. Por isso Parece que é interessante. Que essa doação do ectoplasma, desse fluido vital, conforme a abundância, para o espírito se fazer visível, o médium fica invisível. Na verdade, eu prefiro a expressão aparecer, que Kardec usava. Sim. Porque realmente o espírito, ele aparece no mundo físico, mas ele não pertence, nós, né? Não pertencemos ao mundo físico. Quando desencarnamos, devolvemos ao ambiente natural as energias que nos fizeram aparecer aqui. Por isso que ficamos invisíveis. A própria Deise Esperance, o nome dela nem é esse, né? Não sei porque ela trata assim, acho que é Senhorita Hope, uma coisa assim. Ela não sabia que ficava invisível. Até que um dos experimentadores que estava ao lado dela resolveu passar a mão na perna dela e descobriu que ela, entre aspas, não estava ali. Na verdade, ele quis passar a mão porque ele não viu ninguém na cadeira. Aí ele falou, cadê a mulher? Ele botou a mão... porque a roupa dela estava encostada na cadeira e ele estranhou, né? Como era um pesquisador. E ela acabou dando um tapa na mão dele. Isso foi permitido até para ficar lição pra gente. Isso. Quer dizer, ele não sentiu... Ela estava, entre aspas, desmaterializada. Mas ela automaticamente ela retomou a... Isso. E é interessante que ela falou que não sabia que estava invisível. Ela nunca soube. Ela só soube a partir daquele fenômeno. Quer dizer, ela se via. Então ela não estava no sentido da desmaterialização que nós damos... Ela não estava desagregado. Não está chegando no final, mas isso prova então de que, apesar das palavras, não há uma contradição entre o que fala Aulus aqui e o que está no Livro dos Médiuns. É o que os espíritos responderam ao próprio Allan Kardec em algumas questões. Isso é uma questão de palavras com que nada temos. Começai a por vos entender. Então é preciso fazer a associação de elementos para chegar a um denominador comum e mais próximo da verdade. Bem, o tema é muito bom, né? É claro que é um tema mais complexo, mas a gente vai estudando, vai aprofundando e no próximo programa daremos continuidade. Muita paz a todos e até lá. Deus nos abençoe. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec,
no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos e aprender com a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E agradecendo ao Pablo a sua ajuda importante. Meus amigos, lembrando a vocês que precisamos da ajuda importante. Vocês são muito importantes. É o Clube da Fraternidade. Chame um amigo, chame um irmão, chame um primo, uma prima, para fazer parte dessa associação. Basta para isso que se inscrevam com o número 3386-1422. 3386-1428. 22. Astênio, sim, nós havíamos iniciado, né, no capítulo anterior, uma resposta às cartas do senhor Jobard. Exato. Né, um homem culto, encarnado, que fez parte como membro da Academia do Espiritismo. Sim, né? Que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso. Né? E aí, o que você pode falar? Então, nós estamos estudando a Revista Espírita de julho de 1858. A parte, né, que nós estamos estudando, Kardec titulou Correspondência, que eram algumas correspondências que ele recebeu de determinadas pessoas, dentre essas pessoas o senhor Jobard. E aí, quando ele recebe a primeira carta do senhor Jobard, que era diretor do Museu Real de Indústria, Kardec responde ao senhor Jobard, o convida a se tornar membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e tornar-se correspondente, lá em Bruxelas, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A resposta que Kardec dá ao Sr. Jobard, ele não publica, né, certamente por humildade, mas o Sr. Jobard responde a essa resposta do Kardec, tá certo? E aí, nós começamos a ver no programa passado que o Sr. Jobard, nessa resposta a Kardec, ele fala o seguinte: meu caro colega, com perífrases espirituosas, perguntais se eu ousaria confessar publicamente minha crença nos espíritos e no perispírito, em vos autorizar a publicação de minhas cartas e em aceitar o título de correspondente da Academia de Espiritismo que fundastes. O que significaria, como se costuma dizer, ter coragem de sustentar a própria opinião. Confesso que ainda tinha um pouquinho de vaidade nele nesse momento, né? Ele fala assim: eu confesso que me sinto um pouco humilhado ao ver que empregais as mesmas fórmulas e o mesmo discurso comumente dirigidos às pessoas simplórias, quando devíeis saber que toda a minha vida foi consagrada à sustentação da verdade e ao testemunho em seu favor, sempre que a encontrava tanto na física quanto na matemática. Então, ele era muito conhecido na área da física e da matemática, ele era engenheiro, mas muito conhecido na área da física e da matemática. Ele está dizendo para Kardec se dirigiu a ele como se ele fosse uma pessoa simplória, né? Como se Kardec não soubesse que ele sempre foi amante da verdade, né? Que ele nunca se escondeu, né? Aí ele prossegue dizendo o seguinte: sei perfeitamente que o papel do adepto das ideias novas nem sempre está livre de inconvenientes, até mesmo neste século de luzes, e que podemos ser ridicularizados se dissermos que a luz se fará em pleno dia. No mínimo, seremos taxados de loucos. Porém, como a terra gira e o sol haverá de brilhar para todos, faz-se necessário que os incrédulos se dobrem à evidência. É natural, também, que a existência dos espíritos seja negada por aqueles que só acreditam no que veem, do mesmo modo que a luz não existe para quantos se achem privados de seus raios. Podemos entrar em comunicação, ele faz uma pergunta, podemos entrar em comunicação com eles? Eis aí toda a questão, vede e observai.
Né? Ele fala assim, a grande questão é se podemos entrar em comunicação com os espíritos ou não. Aí ele fala, é só ver e observar, né, para saber se é possível entrar em comunicação com eles ou não. Né? E aí a gente se lembra que lá no programa anterior, na primeira carta do Jobbar a Kardec, ele coloca uma estrofe, né, um verso, e aí aqui também ele coloca o seguinte: o tolo nega sempre o que ele não entende. Mesmo o maravilhoso é-lhe pobre vergel. Ele não sabe nada e nada quer ou aprende. Do incrédulo, esse é, pois, um retrato fiel. Então ele era um bom poeta, além de tudo, né? Bom, aí prossegue o Jobbar falando com Kardec. Disse a mim mesmo, evidentemente o homem é duplo. Isso como se ele dissesse para ele se convencer, né? Então disse a mim mesmo, evidentemente o homem é duplo, visto que a morte o desdobra. Quando uma metade permanece aqui, a outra vai para algum lugar. Então, essa metade que permanece aqui é o corpo físico morto, né? Sim. Então, quando uma metade... E a outra é o espírito. Isso. Então, quando uma metade permanece aqui, a outra vai para algum lugar, conservando a sua individualidade. O espiritismo, portanto, está perfeitamente de acordo com as escrituras, com o dogma, com a própria religião, que crê na existência dos espíritos. É interessante isso mesmo, né? Kardec até em outros momentos lamenta que os pais das igrejas e os líderes, etc., não aproveitem a doutrina espírita para reforçar os próprios fundamentos das doutrinas que eles seguem, né? Porque eles falam da imortalidade. A doutrina espírita, porque eles falam da vida após a morte. Aí vem a doutrina espírita e prova a imortalidade. Ao invés deles pegarem a doutrina espírita como parceira, eles querem combater a doutrina espírita, né? Até hoje, né? Até hoje. Então ele fala assim, continua Jobbar, o espiritismo, portanto, está perfeitamente de acordo com as escrituras, com o dogma, com a própria religião que crê na existência dos espíritos. E tanto isso é verdade, que ela exorciza a religião, né? Exorciza os maus e evoca os bons. Então, a religião, e aqui, como ele fala em exorcismo, ele está mais se referindo à religião católica, né? Ela tanto acredita nos espíritos maus e nos espíritos ruins que ela exorciza uns e atrai os outros. ruins, né? Isso, Está afirmando, né? Isso. Então, e tanto isso é verdade que ela exorciza os maus e evoca os bons. Aí ele bota 2 pontos aqui e fala assim, o vade retro e o veni creator. Quer dizer, então, ele está usando palavras que os exorcistas utilizam. Latim. Né, que seria reto, Satanás. Deve ser, né, que dão prova disso, de que eles acreditam nos espíritos, né? Bom, a evocação, portanto, é uma coisa séria, e não uma obra diabólica, ou uma charlatanice, como pensam alguns. Né? Então está aí, ele, além de ter autorizado a publicação das cartas dele, trazendo mais alguns argumentos, né, de que a comunicação é uma coisa séria, porque o aparente principal argumento da igreja, né, contra a doutrina espírita é que Moisés teria proibido a evocação dos mortos, né? E aí ele já está dizendo aqui que, sendo uma coisa séria, não pode haver proibição de jeito nenhum. Bom, mas ele continua dizendo o seguinte, sou curioso, não nego, mas quero ver. Então ele é curioso e quer ver. Jamais me ouviram falar, aí ele bota 2 pontos, trazei-me o fenômeno. Então ele não ficou, como é que pode assim, esperando que os fenômenos acontecessem, né? Então ele falou assim, sou curioso, não nego, mas quero ver. Jamais me ouviram falar, trazei-me o fenômeno. Em vez de esperar o fenômeno, né? Em vez de o esperar tranquilamente em minha poltrona, o que não faria o menor sentido, sair correndo à sua procura. Então ele foi se esforçar para encontrar o fenômeno. A propósito do magnetismo, desenvolvi o seguinte raciocínio, e isso há mais de 40 anos. É impossível que os homens... Interessante que ele tinha o mesmo tempo de estudo do magnetismo que Kardec também tinha, né? Exato. Assim, é impossível que homens tão apreciáveis deem-se ao trabalho de escrever milhares de volumes, como Mesmer e tal, né? Então é impossível que homens tão apreciáveis deem-se ao trabalho de escrever milhares de volumes para me fazerem crer na existência de uma coisa que não existe. Tentei em vão, durante muito tempo, obter aquilo que procurava. Como perseverasse, acabei por ser muito bem
recompensado, visto ter conseguido reproduzir todos os fenômenos de que ouvira falar. Detive-me depois, durante 15 anos. Então ele fez muita coisa pelo magnetismo, depois ele parou, né? Com o aparecimento das mesas falantes, quis saber exatamente como as coisas se passavam. Hoje surge o Espiritismo e a minha atitude é a mesma. Então, quando surgiram as mesas falantes, ele foi atrás das mesas falantes também, né? Quando aparecer alguma coisa nova, correrei atrás dela com o mesmo ardor com que me coloco à frente das descobertas modernas de todos os gêneros. A gente verifica, então, que ele não tinha preconceito, né? O que parecia, de novo, ele ia conhecer. Também, né? ele tinha uma veia investigativa. Isso, né? Ele não esperava o fenômeno acontecer, ele ia até o fenômeno. Quem fazia... Uhum. Então ele fala que ele era curioso, né? Isso. Aí ele fala assim, é a curiosidade que me arrasta, e lamento que os selvagens não sejam curiosos. Olha só que interessante o pensamento dele. Ele fala assim, é a curiosidade que me arrasta, e lamento que os selvagens não sejam curiosos. Por isso mesmo continuam selvagens. Né? Quer dizer, quem não é curioso fica selvagem. Né? E isso é muito importante, né? Porque a curiosidade nos leva a buscar novos conhecimentos, novos esclarecimentos o tempo todo. E isso, no mínimo, evitaria que nós tivéssemos um momento de solidão, de tristeza. Exatamente. Né? A curiosidade impede a depressão, sabe? Porque você está tão ocupado, né, em aproveitar cada instante para descobrir alguma coisa nova, que é impossível que a depressão tome conta de você. E a curiosidade é que fez com que o homem chegasse até hoje, a tecnologia. É o que ele fala logo em seguida. Ele fala, a curiosidade é a mãe da instrução. Isso aí. Né? Quer dizer, você só se torna uma pessoa instruída se você for uma pessoa curiosa. Né? Exato. Então a curiosidade é a mãe da instrução. Sei perfeitamente que essa ânsia de aprender tem me prejudicado bastante e que, se me tivesse mantido nessa respeitável mediocridade que conduz às honras e à fortuna, teria aproveitado a melhor parte. Né? Então, quer dizer, se ele, ao invés de ter interesse em buscar conhecimentos, ele tivesse dedicado às honras e à fortuna, ele teria aproveitado a melhor parte da vida normal, né? Da vida, né, material, não é isso? Ele fala assim, mas há muito tempo confessei a mim mesmo que me achava apenas de passagem nesta sórdida pousada, onde não vale a pena desfazer as malas. Então ele fala assim, estamos de passagem, não vale a pena desfazer as malas aqui, porque vai ter que sair de novo. Né? Vai ter que morrer. Então ele fala assim, o que me faz suportar sem dor as injúrias, as injustiças, os roubos de que fui vítima privilegiada, foi a ideia de que aqui não existe nem felicidade, nem infelicidade com que possamos nos alegrar ou nos afligir. Era um filósofo, não é? Você aqui na Terra não existe nem felicidade, nem infelicidade com as quais possamos nos alegrar ou nos afligir. Não há nada que justifique tanta alegria e tanta tristeza. Isso aí também está na revista, no Livro dos Espíritos. Tá. Uhum. A pergunta de Kardec perguntando se a felicidade existe. Relativa. Sim. Ela é relativa. Uhum. Então, ele respondeu, ele não era espírita. Ainda não, né? Ainda não. Então, ele falou assim, ó, trabalhei, o que me deu forças para fustigar os adversários mais encarniçados e impor respeito aos demais. De sorte que agora sou mais feliz e mais tranquilo do que as pessoas que me escamotearam uma herança de 20 milhões. Nossa. Né? Então ele foi vítima lá de alguma fraude, alguma perseguição, alguma coisa, que ele perdeu uma herança de 20 milhões. Mas ele disse que ele era mais feliz do que as pessoas que levaram os 20 milhões dele. Né? Eu os lastimo, pois não lhes invejo a posição no mundo dos espíritos. Né? Então ele já imaginava assim, para que eu vou... O que vai acontecer com eles? Assim, para que eu vou disputar com eles isso, né? Se eles já estão condenados por eles mesmos, né? Então é um exemplo aqui a ser seguido por a gente também, né? Deus sabe corrigir cada um, a gente não precisa ser instrumento de correção, não, que a gente acaba corrigindo mal e se dá mal. Se dá né? mal. Então ele prossegue dizendo o seguinte,
se lamento essa fortuna, olha outro ponto importante, Mauri. Ele fala assim, se lamenta essa fortuna, essa que ele perdeu, né? Se lamenta essa fortuna, não o é por mim. Afinal de contas, não tenho apetite para digerir 20 milhões, mas pelo bem que deixei de fazer. Ele fala assim, quanta coisa eu poderia ter feito com esses 20 milhões e que nas mãos de quem elas ficaram, né, não serviu para nada, né? Bom, que alavanca poderosa nas mãos de um homem que soubesse empregá-la utilmente. Quanto impulso poderia proporcionar à ciência e ao progresso? Aqueles que têm fortuna ignoram frequentemente as verdadeiras alegrias que se poderiam permitir. Eu estava pensando nesse pessoal agora que afundou lá tentando ver o Titanic, né, e que não voltou, né, pagando lá mais de R$1 milhão para poder fazer essa viagem, né? Então, buscando alegria, né? Quanta alegria não conseguiriam fazer cuidando de africanos pobres, de brasileiros pobres e de, enfim, tantos pobres que existem pelo mundo, né? Bom, então aqueles que têm fortuna ignoram... Mas só na próxima agora. Tomara que seja na próxima. Tomara que seja. Quanto impulso poderia proporcionar a ciência ao progresso? Aqueles que têm fortuna ignoram frequentemente as verdadeiras alegrias que se poderiam permitir. Sabeis o que falta à ciência espírita? Isso aqui é uma posição pessoal dele, que muito provavelmente o Kardec nem admitisse. Ele fala, sabeis o que falta à ciência espírita para propagar-se com rapidez? Um homem rico, então ele achava que faltava um homem rico, que a ela consagrasse sua fortuna por puro devotamento, sem mescla de orgulho nem de egoísmo, que fizesse as coisas em grande estilo, sem parcimônia nem mesquinhez. Tal homem faria a ciência avançar meio século. Por que me foram subtraídos os meios de o fazer? Este homem será encontrado, algo me diz, honra a ele, pois. Né? Então ele achava que algum milionário poderia fazer avançar a ciência espírita em 50 anos, né, porque precisava do dinheiro, essa coisa toda. Mas se o Cristo, né, não mandou nenhum homem rico para poder cuidar disso, é que no seu saber ele entendia que com dificuldade... Que a riqueza não está fora, está dentro. Isso, né? Então a gente vê hoje, né, as grandes obras sociais espíritas numa dificuldade danada, mas não morrem, né? Não morrem, porque elas têm uma fonte superior, né, a alimentar. Então, normalmente, as obras sociais espíritas, elas são muito antigas, né? E existem há 40, 50, 80 anos, né? Esse tipo de coisa, sempre com dificuldade, mas nunca morreram, né? Bom, aí prossegue ele na resposta, né? Prossegue o Jobá na resposta a Kardec, dizendo o seguinte, vi uma pessoa viva ser evocada, né? Então, o Jobá sabia que uma pessoa ainda encarnada podia ser evocada, né? Sim. Vi uma pessoa viva ser evocada. Teve uma síncope até que seu espírito retornasse. Então, quando essa pessoa viva foi encarnada, quem observasse lá onde estava o seu corpo, ele teria tido uma síncope, um desmaio, né? Então, até que seu espírito retornasse. Aí, olha só, o que ele fala com Kardec. Poderias evocar o meu espírito. Ele queria ser evocado por Kardec, né? Ele encarnado ainda. Poderias evocar o meu para ver o que vos direi? Era curioso mesmo, né? Queria saber o que ele diria sendo evocado. Evocai também o Dr. Muri, morto no Caire no dia 4 de junho. Era um grande espiritista e médico homeopata. Perguntai-lhe se ainda acredita em gnomos, né? Porque o Dr. Caire acreditava em gnomos. Certamente está em Júpiter, pois era um grande espírito, mesmo aqui na Terra, um verdadeiro profeta a ensinar e meu melhor amigo. Então o Dr. Muri era melhor amigo do Jobá. Estará contente com o artigo necrológico que lhe dediquei? Então aqui ele está sugerindo, além do Kardec evocá-lo, mesmo ele estando encarnado, que ele evocasse também o Dr. Muri, que tinha desencarnado bem recentemente, e sugere algumas perguntas para Kardec fazer ao Dr. Muri, até como prova de que era realmente o Dr. Muri, né? Aí ele conclui essa resposta dele, né, a Kardec, dizendo o seguinte,
Isso está indo muito longe, que a carta está ficando longa, né? Isso está indo muito longe, direis, mas nem tudo são rosas em terdes a mim como correspondente. Kardec, está querendo que eu seja correspondente? Se prepara. Vai ser um obsessor. Isso está indo muito longe, direis, mas nem tudo são rosas em terdes a mim como correspondente. Vou ler o vosso último livro, que acabo de receber. Então, ele está aqui em 1858, em julho de 1858, na verdade, Kardec recebeu a carta dele em junho de 1858, e ele está dizendo que vou ler o vosso último livro. Que livro é esse daqui, né? Em 1858? O único livro de Kardec que foi publicado em 1858, não faz parte das obras básicas, foi o Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Então ele só poderia estar se referindo a esse livro de Kardec. Exatamente. Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que mais tarde foi aperfeiçoado e tornou-se o Livro dos Médiuns, né? Então o Livro dos Médiuns é como já se o aperfeiçoamento desse Instruções Práticas, né, sobre as manifestações espíritas. Então, voltando aqui, né, nessa conclusão da carta do Jobá, ele fala, isso está indo muito longe, direis, mas nem tudo são rosas em terdes a mim como correspondente. Vou ler vosso último livro, que acabo de receber. À primeira vista, não duvido que ele faça muito bem ao destruir uma porção de preconceitos, pois soubestes mostrar o lado sério da coisa. O caso Badê é muito interessante. Falaremos dele depois, né? Então, mas aí a gente vê que ele estava achando que a carta estava ficando muito longa e ele ainda queria falar do caso Badê. Nós já estudamos o caso Badê aqui, né? Aquele que antes de desencarnar ficava lá na janela de vidro e aí depois de desencarnado a vizinha viu que ele continuava lá na janela. Só que ele estava só fixado no vidro lá, né? E quando a família viu que estava atraindo curiosos, tiraram o vidro da janela, né? Então, se é que a gente se lembra lá de quando Kardec tratou do caso Badê, ele falou que ele tinha recebido uma carta de uma pessoa muito séria que conheceu o Badê, né? E que ele iria... Você lembra que o Kardec tinha falado que ele tinha recebido uma carta de uma pessoa muito séria que conhecia o Badê? Então que ele voltaria ao assunto Badê numa outra publicação. Sim. Então a gente vê que essa pessoa muito séria era o Jobá. Então o Badê era da família do Jobá. Tá? Então ele fala assim, o caso Badê é muito interessante. As coisas vão se entrelaçando. Então ele fala, o caso Badê é muito interessante, falaremos dele depois. Todo vosso, Jobá. Então ele conclui aqui a carta, mas a conversa dele com Kardec vai continuar depois e a gente também depois. Meus amigos, terminamos mais um capítulo e depois vamos falar do senhor Badê, né? Uhum. Comentado aí pelo Jobá. Terminando esse capítulo, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, com Pablo na supervisão. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.